Muito bem, vamos dar início então, dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da série da Canção do Supremo, né? A Bhagavad Gita, o diálogo entre Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. O Bhagavad Gita é um livro, né, com 18 capítulos, aproximadamente 700 versos. Nós estamos no início do Bhagavad Gita, que é o resumo do conteúdo do Gita, é um sumário, né, de todo o compêndio de conhecimento que vai ser oferecido aí à frente, tá bom? Eu vou fazer o mantra inicial para nós começarmos a dialogar sobre esse conhecimento. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu ofereço as minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan Sri Vishnu, a verdade absoluta, Vasudeva, a substância substancial divina. Narayana Namaskritya Narantaiva Narottamam Devi Sarasvati Vyasa Tattva Mudirae. Antes de recitarmos as escrituras sagradas, os Vedas, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, assim como aos rishis e sábios posteriores, que são os protetores desse conhecimento. Nasta praishu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamajloke bhakti bhavati naishiki. Ouvindo regularmente as escrituras sagradas faladas pela boca dos sábios ou de seus representantes autênticos e prestando serviços sinceros aos devotos puros que estão dedicados à propagação dos santos nomes do Senhor, tudo aquilo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço devocional por amor espontâneo no relacionamento pessoal com a Suprema Personalidade de Deus se estabelece como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, vamos lá, né? Aqui dar continuidade no nosso passeio nesse jardim imenso, conhecido como a Canção do Supremo, ou, se você preferir, Bhagavad Gita. Muito bem, no último momento nós falamos sobre o problema lá da questão do apego, né? O que é o apego, né? O que é desapego, porque foi comentado aqui que o apego familiar é a doença de pele. E o que significa a doença de pele? Não é uma lepra, não é uma hanseníase, não é um câncer de pele, não é isso. Essa doença de pele, a melanina e tal, né? Não é exatamente disso que está se falando. A doença de pele é a identificação com o corpo, tá? Porque a pele a pele é o que cobre a nossa ignorância, né? A pele é o maior tecido do corpo humano, né? Cobre todo o corpo humano. E é 1 milímetro, basicamente, né? Aquela partezinha externa ali. E se a gente tirar, por exemplo, esse 1 milímetro de pele, né, só fica alguma coisa assim que a gente de repente talvez não queira nem chegar perto, né? Pode assim inclusive assustar, né? Então essa pele, na verdade, é aquilo que nos mantém, permite as nossas inter-relações. Se não houvesse esse milímetro de pele, não haveria reprodução, possivelmente não haveria reprodução, e também o mundo seria esteticamente apavorante, né? Talvez a gente se acostumasse, né, a essa estética, essa estética menos sofisticada, digamos assim, porque a gente acaba se adaptando a tudo, né? Porém, felizmente, né, nós temos essa noção
de beleza. E essa noção de beleza é um dos atributos da suprema personalidade de Deus, que é o artista supremo. Então, muito embora a nossa condição de condicionamento seja desfavorável e nós sejamos apegados ao corpo, por misericórdia e compaixão, foi feito de tal maneira que também tem uma aparência bela, apesar de ter uma estrutura inferior, né? Mas a gente fica apegado ao corpo e também ficamos apegados aos substratos do nosso corpo, que são as nossas progênies, as nossas relações interpessoais. Na verdade, nós somos apegadas como almas umas às outras. Nós nos apegamos à alma. A alma é o que se apega, na verdade. Então, a gente se apega à alma. Só que o que acontece? Como a gente não tem uma noção disso daí, nós estamos condicionadas como almas ao corpo, imaginando ser o corpo, então a gente se apega ao corpo, né? E esse é o problema. O problema não é o apego, porque, afinal de contas, Krishna é o mais apegado de todos. Se o problema for apego, então esse problema originalmente é um problema de Krishna, primeiramente, né? Depois seria um problema nosso, e por refração nós temos esse problema porque Krishna teria esse problema de uma maneira muito mais profunda e intensa do que nós, já que Krishna é extremamente apegado às suas almas queridas, né? Seus amigos, seus devotos queridos. Ele é, inclusive, uma das descrições do amor que Krishna sente pelas entidades vivas é um amor possessivo, no sentido de que ele não se separa delas nem por um milionésimo de segundos, né? A alma está transitando nos caminhos da escuridão da ignorância. E o que é que Krishna faz? Se manifesta como Paramatma, entra no coração da entidade viva e acompanha a entidade viva para todos os instantes da existência dela e nunca se separa da entidade viva. Na verdade, é o único princípio que jamais é o único, é a única realidade última. Na verdade, a única realidade, né, que há é que nós, enquanto almas, estamos sempre ligadas a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que é o Paramatma, a alma suprema no coração de todas as entidades vivas. Tal é a natureza do apego que Deus tem pelas almas, é que Ele não se separa delas nem por um único instante, mesmo enquanto elas estão iludidas na existência material. Então, esse apego de Deus pela alma é um apego absoluto, portanto, não é o mais possessivo de todos os apegos, porque Ele é muito apegado à alma. Só que, ao mesmo tempo, a alma tem a sua experiência de percepção disso daí, e essa relação de apego mútuo se dá quando a alma toma consciência da natureza do amor que essa pessoa suprema tem pela alma e do prazer que existe em descobrir esse amor que produz paz, esperança, bem-aventurança e a liberação nos ciclos de nascimentos e mortes e o despertar no absoluto, no supremo, tá? Tudo bem. Então, apego não é o problema é onde você vai colocar esse apego. Se você coloca no corpo, então é a doença da pele. Se você coloca na alma, então tá tudo bem, é assim mesmo. Não tem como, vai fazer o quê? Vai brigar por conta disso? Se for, vai ter que brigar com Krishna primeiramente, vai ter que reclamar com ele. E não tem por que fazer isso, porque tá tudo bem. Esse apego é bom, é amor. Então quando você sente amor pelo seu netinho, pela sua esposa, pelo seu filho, na verdade você está tendo amor pela alma, porque a alma se apega à alma. Essa é assim que funciona. Porque Deus, Ele se apega à alma. Ele é apegado à alma. E nós, como somos partes integrantes de Deus, nos apegamos às almas também. Então isso faz parte do processo do DNA da existência, que vem originalmente de Deus. Então não tem nada de errado com o apego. O que tem de errado é o apego àquilo que, não é real, que é a chamada ignorância. Esse aqui é o problema. Por exemplo, dinheiro, não é? Dinheiro é uma coisa que é muito boa, né? Nas mãos de uma pessoa piedosa é melhor ainda, né? Nas mãos de uma mãe afetuosa, carinhosa e preocupada com seus filhos e dedicada à família é uma maravilha, né? Nas mãos de um homem caridoso, filantropo, piedoso, misericordioso é simplesmente ótimo, né? É muito bom que essa pessoa
tenha, né, assim, esse processo, né? Eu vou fazer, por conta disso, eu vou mencionar um pequeno detalhe, tá? Eu sou nesse caso aqui, eu tenho as minhas concepções políticas pessoais, mas isso é algo particular, né? Isso não é algo que eu vou apresentar em público. Mas eu recentemente assisti um documentário sobre o Eike Batista, um empresário brasileiro que, né, chegou aí a estar entre os 8 homens mais ricos do mundo na época dele. Teve problemas financeiros, caiu, né? Acontece, e ele caiu. Então, mas ele continua milionário ainda, mesmo tendo caído, ele ainda continua milionário. E ele tem uma mansão em frente da Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro. E sempre se ouviu falar do problema da infecção, da poluição dessa Baía da Guanabara e tal. Peixes morriam e tal. E ele, como era muito rico, ele construiu uma casa ali que ficava em frente da baía. Então o que ele fez? Ele pegou um dinheiro, que para ele era uma fichinha, foi lá, limpou todo o fundo da lagoa, limpou tudo, reflorestou a parte de baixo da lagoa, fez todo um sistema de drenagem, de despoluição do local, e o local voltou a ser limpo e não emitia mais mau cheiro, e também os peixes voltaram, né? Então, assim, apesar de ele ter, né, tido uma atitude em função, né, do quadro que ele tinha, da visão dele, o fato de ele ter muito dinheiro e ele ter essa compreensão, ele ter esse impulso ou ter essa percepção, foi bom para todos, todos se beneficiaram, né? Porque ele poderia também simplesmente ignorar aquilo, né? E conviver com aquilo, que muitos outros homens muito ricos construíram suas mansões ali e não tiveram essa atitude. Ele não, foi lá, construiu a sua mansão, olhou para a Baía de Guanabara, né, e viu que aquilo ali era muito triste que ficasse poluído. Ele foi lá, gastou o dinheiro dele e limpou o local, todos beneficiaram. Então, assim, o que eu quero dizer com isso daí, né, eu não tenho nada, minhas questões pessoais, então não adianta nem fazer, né, assim, colocações acerca disso daí. Ele, como jogador, né, jogou bem, esteve entre os primeiros, e depois ele teve aí um deslize, foi parar meio que na lanterninha ali, né, com questão de envolvimentos políticos aí, de corrupção e tal, mas ele está pagando aí, né, o seu débito social com a sociedade. Porém, esse mérito piedoso ele tem. Isso está no pacote de bom karma que ele criou, né? E para gerar esse bom karma ele tinha dinheiro. Então, o dinheiro não é ruim. O dinheiro ele é ruim nas mãos de uma pessoa avara, nas mãos de uma pessoa egoísta, nas mãos de uma pessoa invejosa. Ele pode se tornar uma arma de guerra, de opressão, né? Então é isso daí, tá, pessoal? Dinheiro ou ter apego não é problema, depende do que você vai fazer, como você vai utilizar aquilo ou para onde você vai pôr o seu apego, tá? Então é isso daí, tá? O apego à alma é bom. O apego a Krishna é melhor ainda, tá? E agora o apego à pele é que é a crítica dos sábios. E eles têm razão de criticar, porque se eles não nos criticarem, nós vamos continuar achando que nós estamos muito bem, que tá tudo uma maravilha e tal, e queremos manter assim. Só que quando chegam os problemas, a gente começa a se lamentar e chorar e perturbar todo mundo, né? Tá tudo bem enquanto tá tudo bem. Quando começa a dar errado, a gente começa a perturbar os sábios, os sacerdotes, Deus e todo mundo e tal. Então eles já sabem que nós somos como crianças e eles precisam ficar puxando a nossa orelha constantemente e nos informando que, olha, escuta, veja bem, é aí mesmo que você quer estar. Tem certeza? Você está consciente do que você está fazendo? É isso que você quer? Está preparado para assumir as consequências? Você conhece as consequências? Você já visualizou as consequências? Quer falar sobre esse assunto ou você não se sente preparado ainda para isso? Então, essa é a função dos mestres, essa é a função dos sábios. Então, eles têm mesmo que continuar puxando a nossa orelha, porque se não for assim, a gente não vai para frente. A criança não vai para a escola, que a criança quer se divertir. O adolescente, ele quer entrar na adolescência como criança, quer entrar na fase adulta como criança, e hoje em dia é um desespero dos pais que os filhos aos 35 anos de idade
estão dentro de casa, jogando videogame e dependendo da aposentadoria dos pais. Eles estão desesperados, né, em função disso daí. É uma síndrome de Peter Pan coletiva que está gerando uma crise de relacionamento entre as gerações. Vamos ver no que isso vai dar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Muito bem. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros de sua família, ou pensa que sua família ou sociedade em que vive pode salvá-lo das garras da morte. Tal apego familiar pode ser encontrado mesmo em animais inferiores, que também cuidam dos seus filhos. Sendo inteligente, Arjuna podia compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-los da morte eram as causas de sua perplexidade. Embora pudesse compreender que seu dever de lutar o aguardava, ainda assim, devido à reles fraqueza, não conseguia cumprir os seus deveres. Por isso, ele pede que o Senhor Krishna, o Mestre Espiritual Supremo, dê uma solução definitiva. Ele se apresenta a Krishna como discípulo e quer parar com conversas amigáveis. Os diálogos entre mestre e discípulo são sérios, e Arjuna agora quer falar muito seriamente diante do mestre espiritual conceituado. Krishna é, portanto, o mestre espiritual original que transmitiu a ciência do Bhagavad Gita, e Arjuna é o primeiro discípulo dedicado a compreender o Gita. Como Arjuna compreende o Bhagavad Gita, está declarado no próprio Gita. Todavia, tolos eruditos mundanos explicam que ninguém precisa submeter-se a Krishna como pessoa, mas ao não nascido que existe dentro de Krishna. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna, e aquele que não captou essa compreensão só faz tolices ao tentar entender o Bhagavad Gita. Nesse ponto, então, encerram-se os significados de Srila Prabhupada para o verso 7, não para o capítulo, tá? Apenas para o verso 7. Então, no próximo momento, nós vamos entrar na fase 8, tá? No verso 8, tá bom? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umiritan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a achote do conhecimento, e a tal mestre espiritual eu ofereço minhas respeitosas reverências. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muito bem. Agora eu tenho ainda 10 minutinhos para fazer algum comentário que foi oferecido aqui no significado de Prabhupada. Foi mencionado aqui que tem uma classe de filósofos ou pensadores, buscadores sinceros, que o estudante, o que é o estudante do conhecimento espiritual, ele é um buscador, ele é um pesquisador, né? Um investigador. A alma, ela é uma investigadora de si mesma, ela está o tempo todo tentando entender o que está acontecendo. Eventualmente, a alma compreende que tem certos conhecimentos que estão são conhecimentos diferenciados, né? Que são conhecimentos que estão um pouco mais refinados e que conseguem dar uma referência mais coerente acerca da realidade. A isso nós chamamos de religião ou revelações. Dentre as quais, né, a revelação védica ela é especializada para alunos de uma fase conhecida como Uttama, né, que é a fase mais elevada do processo de autorrealização. Os alunos da fase Kanishta, eles precisam, normalmente eles são extremamente ligados ao aspecto estrutural da religião. Então eles são voltados para a instituição, e não tem nada de errado com isso, desde que os modelos de instituição não sejam agressivos para os outros modelos. Os modelos, eles podem coexistir entre si. Quando ocorre de haver violência dentro da receita dos modelos, então essa violência ela vai ser uma perturbação
para os outros modelos, e naturalmente, com o passar do tempo, esses modelos vão entrar em extinção, porque a violência é uma tendência humana que tende a desaparecer na medida em que o ser vai evoluindo. Por exemplo, os gladiadores, queimar seres humanos como tochas vivas, aplicada por diferentes governadores na época do Império Romano, queimar seres humanos em fogueiras como oferendas a Deus, sacrifícios humanos, que foi feito nos passados, no chamado paganismo, foi feito durante a Inquisição da Idade Média. Os sacrifícios humanos, eles são assim, condenáveis, não é, do ponto de vista moral. E aí, claro, tende a desaparecer com o tempo. Então, todas as religiões no planeta que se baseiam em violência ou que se baseiam na necessidade de haver sofrimentos humanos tendem a desaparecer no futuro. Por exemplo, religiões que, só para dar um exemplo, um sistema de religião que adora uma divindade para que tenha água, no ambiente, para que não fique seco, para que a planta cresça, para que a pessoa possa ter o que comer. Então essa divindade ela é substituída por tecnologia. Você tem um sistema de irrigação que joga água. Então não é necessário mais rituais religiosos para invocar a divindade para que tenha água no local. O sistema de irrigação já resolve isso. Então nós meio que assim, damos uma folgazinha aí para a divindade, porque a gente já consegue cuidar da nossa própria coisa. Então, na medida em que a tecnologia vai evoluindo, a necessidade de haver uma presença divina vai desaparecendo também, Então, doenças, como a mesma agora o problema da questão do coronavírus, enquanto nós não temos condições de resolver por nós mesmos, nós então nos aproximamos da divindade, nós mesmos fazemos aqui uma oração contínua para dar inteligência aos homens, para que o Supremo seja compassivo e nos dê condições de a gente encontrar a nossa solução e tal, etc. Mas uma vez que encontra a vacina, pronto. Já não há mais necessidade de nós nos reunirmos para orar pelas pessoas. A vacina já resolve o assunto. Então é isso. Na medida em que nós evoluímos do ponto de vista tecnológico, não há necessidade de haver uma presença divina dentro do ambiente. Então qual é a tendência? A tendência é que problemas como doenças, problemas como escassez de alimentos, essas questões que nos desamparam e nos fazem ficar suscetíveis ou predispostos com a divindade. As religiões que necessitam de pobreza, por exemplo, para dar comida para as pessoas pobres, etc. Em países ricos, por exemplo, essas religiões que dependem de pessoas pobres não conseguem fazer nada, porque não tem pobres. O governo já dá alimento para todos, todos têm alimentos, então a pessoa fica sem fazer nada, sem saber o que fazer. E aí é como se Deus perdesse a função de existir. Então, na verdade, quando a gente olha em termos de futuro, os sistemas que sobreviverão no futuro longínquo, são os sistemas que metafísicos, são aqueles sistemas de religião que valorizam, em primeiro plano, a compreensão metafísica do absoluto, ou que são religiões que exigem a inteligência de percepção ou de relação com Deus. Tá? Então, essas religiões são religiões de futuro. É o caso, por exemplo, do conhecimento védico. É um sistema de religião para pessoas de futuro. Então, por isso que é um pouco difícil até de explicar no momento as questões da consciência de Krishna, porque não é um conhecimento completamente adaptado ao sistema de religião institucional a qual o ser humano atual está acostumado, por conta das carências materiais. Ele então condiciona-se à busca de Deus em função das carências materiais. Está errado? Não. É assim mesmo que a gente tem que fazer. Nós precisamos nos aproximar do Supremo, seja por esse ou por aquele caminho. Agora, o objetivo final disso daí não é permanecer nesse estágio, é alcançar o nível de sabedoria. Então, Kanishta é a fase do desamparo, da aflição que nos leva a Deus. Madhyama
é a transição entre a fase canista e a fase Uttama. Na fase Uttama, a fase mais elevada, é quando o ser se interessa diretamente pela pessoa Deus. Ele quer, assim, compreender essa pessoa e, sabe, entender a realidade inerente a esse ser existente, ou seja, a suprema personalidade de Deus, a fase Uttama. Bom, acontece que a transição, que é uma fase Madhyama, é a transição em que o jogador ele já não se contenta com a prática da religião em si. Ele já não se contenta simplesmente em viver a religião e se sentir, que bom, serei salvo. Então, essa etapa, ela funciona muito bem para pacientes embrionários, ou chamado kanistas, que são os alunos bases, né, que são do ciclo básico. Os alunos madhyamas ou médios, eles já querem compreender alguma coisa. Eles já se interessam por compreender o absoluto, né? E eles não se contentam com as respostas superficiais. Não. Dentro da fase Madhyama tem a fase Madhyama, porque dentro de cada fase também tem subfases. Na fase embrionária você tem Kanishta, Kanishta Madhyama e Kanishta Uttama, ok? Mas todos são Kanishtas. Quando chega na fase Madhyama, aí você tem Madhyama, Kanishta, Madhyama embrionário, Madhyama médio e Madhyama elevado. Então nessa fase Madhyama encontram-se os pesquisadores metafísicos, conscientes, estudantes, aqueles que debatem a filosofia, a teologia, que querem compreender o absoluto. Tá? Dentre esses que são Madhyamas, tem um grupo de pessoas que tem que são os embrionários, eles também têm uma certa rigidez teológica. E eles meio que se acostumam às terminologias, aos becos, aos paradoxos, como por exemplo, isso é um mistério, nós não podemos compreender a mente de Deus, Deus é o infinito, portanto não há como compreendê-lo, nunca ninguém pôde ver, ninguém sabe quem é Deus, sabe? Então esses paradoxos, ou esses becos sem saída, acabam se tornando parte integrante da convivência teológica de um grupo de pensadores, e eles se adaptam a isso daí e ficam nisso daí, entendeu? Então eles, inclusive, as respostas que eles dão são baseados nessas terminologias. Só que isso não é satisfatório, evidentemente, né? Chegou um tempo que a pessoa fica meio que, sabe, assim, insatisfeita com essas colocações. Eventualmente, alguns jogadores descambam ou viram a casaca e se tornam ateus. Na verdade, eles são teólogos, né, que rejeitam o modus operandi de Deus. Então eles se tornam ateus. Eles passam a combater a ideia de Deus para enaltecer o humanitarismo ou humanismo, o que na verdade é uma outra forma, um outro caminho de se chegar ao Supremo. Porque, em última instância, humanizar-se ou refinar-se intelectualmente e rejeitar concepções inferiores da existência ou concepções que comprometem a qualidade humana, moralmente falando, é um processo de refino espiritual. E, em tese, o ateísmo ele tem como substituto de Deus o humanitarismo ou humanismo, ou seja, a emancipação do homem, do intelecto do homem, o refino do intelecto do homem, para que ele se torne um ser moral e livre de preconceitos que impeçam com que ele se desenvolva tecnológica e moralmente. Então, basicamente é uma religião sem Deus, que é praticamente o que o budismo faz também. Então, o ateísmo, o budismo, são reações, né, à ausência de respostas. No final das contas, eles acabam criando seus próprios dogmas para explicar o sentido da origem da existência, que também vai cair nos mistérios que serão revelados no futuro, quando o homem adquirir mais tecnologia ou quando se liberar da ignorância. Então você vê que o sistema é meio cíclico, né? Ele é aspiral e ele é redundante, ele acaba sempre chegando naquele pontozinho ali em que tudo tem que se dissolver em mistérios e enigmas insondáveis. E pode ser tanto do ponto de vista do ateísmo ou das religiões institucionais na plataforma kanista, ou mesmo que seja no seu niilismo filosófico, que é o caso
como foi mencionado aqui, Prabhupada mencionou aqui no finalzinho do verso, do significado, ele mencionou que todavia tolos, né, tolos, ele coloca como tolos eruditos, né, um erudito, que é um paradoxo isso daqui também, né, uma aparente contradição, né, que um tolo erudito, né, tolos eruditos, né. Então, se é um erudito, como pode ser um tolo? É possível? Sim, é possível. Porque os diferentes níveis das faixas, né, seja canista, madhyama e uttama, sempre tem aquela faixa canista. E nessa faixa canista, o jogador ou pesquisador defende teorias que são desconstruídas na próxima fase. E eles defendem essas teorias com uma certa arrogância, com uma certa inclinação para uma ditadura filosófica. E os sábios mais experientes consideram isso um tolo erudito. Então o Prabhupada está mencionando aqui que tolos eruditos mundanos explicam mundanos por quê? Porque eles querem satisfazer o público, eles querem agradar ao público, então eles querem falar coisas que o público fica, ai que bom ouvir isso, ai tá bom, assim tá ótimo. Então ele é um tolo erudito que está assim, à disposição de satisfazer o público. Ele não está necessariamente interessado na verdade, mas ele tem um compromisso de satisfazer ao público. E o público sabe como é que é. O público é feito basicamente de almas condicionadas. Então, satisfazer o público significa assumir um risco desnecessário na parte final da autorrealização. Mas aqui, né, tolos, eruditos, mundanos, são 3 adjetivos, olha só, combinados, ó, tolos, eruditos e mundanos, né, são 3 adjetivos. Explicam que ninguém precisa submeter-se a Krishna. Então esses tolos comentam que Krishna é uma mitologia, que na verdade ele é uma abstração da mente, é uma criação da mente. O homem cria Deus, não é o Deus que cria o homem. Ele na verdade é uma criação mental. Você não precisa se preocupar em Krishna, você tem que se preocupar com a essência de Krishna e tal. Então esse é um diálogo, um discurso para agradar pessoas de público, ou para agradar o grande público. O Vaishnava, ele não está interessado em agradar o grande público, ele está interessado na pessoa suprema. E se, em detrimento de obter, né, a realização de Deus pessoal, ele precisar desagradar o público, se ele tiver que escolher entre o grande público e a pessoa Deus, ele fará por Krishna. Então, ele advogará a Krishna, necessariamente, mesmo que isso o torne menos popular, porque, veja bem, é muito mais fácil agradar o público falando de Deus, genericamente. Então, né, é mais simples, as pessoas conseguem entender mais facilmente a ideia de Deus genérico, impessoal à luz. Mas quando você tem que explicar a pessoa Deus, aí isso já fica, né, um pouco destoante para o grande público, e o representante de Deus, nesse caso, fica mais ou menos que com poucos amigos, né, pode-se dizer assim. Mas isso faz parte, já está previsto, né, no programa. Como pessoa, mas ao não nascido que existe dentro de Krishna, né, aquela história lá. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna. E aquele que não captou essa compreensão só faz tolices ao tentar entender o Bhagavad Gita. Tá? Bom, então é isso daí, tá, pessoal? Eu acho que ficou bem esclarecido aí o recado do mestre. Se nós não quisermos correr o risco de sermos, de nos enquadrarmos nesses adjetivos tolos, eruditos e mundanos, o que, de certa forma, se a gente analisar pesquisadores, né, do Bhagavad Gita, quando uma pessoa diz que o interior de Krishna, nós devemos nos render à essência de Krishna, ao que tem dentro de Krishna, está errado? Não está. Não está errado. Está correto, porque, como o próprio Prabhupada disse aqui, não há diferença entre a essência de Krishna e a pessoa de Krishna. Então, se a pessoa está pensando em render-se somente à essência de Krishna, internamente, e não a Krishna, não tem problema, no sentido de que ela ainda está conectada com Krishna. Entretanto, é incompleto, porque onde que vem o problema? A ditadura de impor sobre Krishna a obrigação de não poder ser Krishna. E essa ditadura da inteligência é uma arrogância filosófica. Esse é que é o problema. Se não tem essa ditadura,
se existe uma possibilidade de que Krishna possa ter o direito de ser uma pessoa também, porque não há nenhuma lei que proíba necessariamente ele, ou que impeça ele necessariamente de poder ser uma pessoa também. Se essa tirania filosófica não está na pauta, está tudo bem, né? Não tem problema nenhum pensar em render-se à essência de Krishna. O problema é que essa tirania normalmente está na pauta. E esse é o problema, né? Essa tirania é uma ditadura filosófica que nos obriga a pensar em Deus do ponto de vista de uma luz sem forma. E isso é basicamente uma ditadura filosófica, tá, pessoal? Eu vou finalizar aqui. Eu acho que alguém deixou aí uma pergunta, não sei se foi um comentário, eu vou só verificar aqui para ver, tá bom? Ou a pessoa está se despedindo. Hare Krishna, ok. Imenso amor para ti, vamos nos esforçar para chegar pertinho de Krishna. Haribol, Goranga. É isso aí, tá bom? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namastê para todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
you could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare